Se você é mãe e sente que algo invisível começou a agir dentro da sua casa, principalmente sobre o seu filho, então o escute com atenção. Existem sinais silenciosos, quase imperceptíveis, que revelam quando um jovem está sendo espiritualmente atacado. E o mais assustador é que muitas vezes a própria mãe sente isso no fundo da alma, mas não sabe nomear o que está acontecendo. Esse não é um vídeo comum. É um alerta espiritual. É uma revelação que o céu quer que você saiba antes que seja tarde demais. Você já percebeu que seu filho começou a se irritar com coisas simples? Que antes ele era sorridente e agora vive de cara fechada, distante, frio? Já sentiu que ele parece estar ausente, mesmo quando está presente? Como se algo tivesse se desligado dentro dele? Isso não é apenas adolescência. Não é apenas uma fase. Esses são os primeiros sinais espirituais de que uma batalha está sendo travada pela alma dele. E se você não agir, essa guerra será perdida no silêncio. O Papa Leão XIV, em uma de suas revelações mais urgentes, afirmou que o mal não começa com grandes explosões. Ele começa com pequenas rachaduras. Uma amizade tóxica, um hábito secreto, um conteúdo assistido escondido no quarto, um comportamento estranho que você sente, mas não consegue explicar. É por isso que hoje vamos falar dos 7 sinais espirituais de que seu filho pode estar sob ataque. O primeiro sinal é o desprezo repentino pela fé. Um filho que antes aceitava suas orações, que respeitava quando você falava de Deus, de repente começa a zombar, se incomodar, virar os olhos quando você diz, vou rezar por você. Isso não é apenas rebeldia, é uma resistência espiritual. É o coração sendo endurecido por forças que você não vê, mas que já estão atuando. O segundo sinal é o isolamento inexplicável. Ele começa a se trancar no quarto, evita a família, evita conversas. Você chama, ele responde com monossílabos. Não quer comer junto, não quer sair, não quer falar. Isso pode ser sintoma de depressão? Sim, mas também pode ser um reflexo direto de um aprisionamento espiritual que está afastando seu filho da luz. O terceiro sinal é o interesse exagerado por coisas obscuras. Filmes, músicas, conteúdos que falam sobre morte, violência, ocultismo extrema. Tudo isso começa a fazer parte da rotina dele. E o pior, você sente que ele não vê mais problema nisso. A mente dele está sendo moldada para normalizar o que fere o espírito. O quarto sinal é o sono perturbado. Insônia frequente, pesadelos, acordar assustado de madrugada. Muitos pais ignoram esse detalhe, mas o Papa Leão XIV alertou. A madrugada é um campo de batalha espiritual. Se seu filho começa a ter crises sempre no mesmo horário, isso pode ser um sinal claro de opressão espiritual. O quinto sinal é o olhar vazio. Essa é a mudança que mais dói para uma mãe, porque a mãe conhece o olhar do filho. E quando aquele brilho desaparece, quando os olhos ficam opacos, pesados, é como se a alma tivesse se escondido lá dentro. É como se ele estivesse preso em algo que ele mesmo não consegue explicar. O sexto sinal é a agressividade sem motivo. Qualquer coisa se torna uma razão para brigar. Ele explode, grita, bate a porta, trata mal sem motivo. Esse tipo de raiva repentina é mais do que um problema emocional. É um grito espiritual pedindo socorro, mas que só uma mãe com olhos de fé consegue perceber. E o sétimo sinal é o mais perigoso, a perda da sensibilidade espiritual. Ele já não sente mais nada, não sente culpa, não sente presença de Deus, não se comove com nada. É como se o coração estivesse anestesiado. E quando isso acontece, a alma está em risco. Agora, que você ouviu tudo isso, pare e pense. Quantos desses sinais você já viu no seu filho? 1, 2, todos? Se você identificou mais de um, não se desespere, porque o mesmo céu
que permitiu que você ouvisse essa mensagem hoje, também está preparando um caminho de resgate. Mas não espere que o tempo resolva. Tempo sem oração é silêncio para o inimigo agir. É por isso que você precisa começar a agir agora. E a primeira coisa a fazer é reconhecer. Isso não é apenas um problema humano. É uma batalha espiritual. E se é espiritual, exige armas espirituais. A oração feita na hora certa, com o coração certo, pode romper essas correntes invisíveis. E é isso que o Papa Leão XIV nos revelou. Os horários certos, os ritmos do céu. E você já sabe, 3 da madrugada, 15 da tarde e 21 da noite. A partir de agora, você já parou para pensar que, mesmo amando profundamente o seu filho, você pode estar afastando ele de Deus sem perceber? Sim, é doloroso ouvir isso, mas é uma verdade que o Papa Leão XIV fez questão de revelar. E é por isso que essa mensagem chegou até você. Porque talvez, mesmo com todo o amor, toda a fé, toda a boa intenção, você esteja cometendo o erro silencioso que está afastando seu filho ainda mais. Quantas vezes você tentou falar de Deus e ele simplesmente se fechou? Quantas vezes você colocou um vídeo sobre fé, uma música cristã, uma mensagem bonita, e ele revirou os olhos, resmungou, saiu da sala ou simplesmente ignorou? Quantas vezes você orou com ele dormindo, colocou água benta na cama, acendeu velas, jejuou, chorou e mesmo assim parece que ele só se afasta mais? É nesse ponto que muitas mães sentem uma dor que ninguém vê, porque você sabe que está lutando, sabe que está tentando salvar a alma do seu filho, mas quanto mais você ora, mais ele se distancia. E o que acontece então? O desânimo bate, a culpa começa a crescer, a dúvida aparece, será que estou errando? E é aí que entra a revelação espiritual que pode mudar tudo. O Papa Leão XIV alertou: a maioria das mães reza com amor, mas no coração errado. E isso muda tudo. Rezar com o coração errado não quer dizer que você não ama seu filho. Significa que muitas vezes sua oração está contaminada com sentimentos que bloqueiam a ação divina. Por exemplo, você ora com medo, ora com raiva, ora com culpa, ora com desespero, ora como quem quer controlar e não como quem confia. E o céu não responde controle, o céu responde entrega. Existe uma diferença espiritual gigantesca entre a mãe que ora dizendo: Senhor, muda meu filho porque eu não aguento mais, e a mãe que diz: Senhor, aqui está meu filho, eu entrego nas tuas mãos, eu confio no teu tempo. Uma é oração de desespero, a outra é oração de fé. E o Papa Leão XIV foi muito claro: o céu se move com mais poder quando a oração nasce da dor, mas termina na confiança. Muitas mães falham aqui, porque oram, mas não soltam. Oram, mas não confiam. Oram, mas seguem presas ao medo de que nada mude. Sabe aquela cobrança diária? Aquelas palavras duras, aquelas críticas disfarçadas de conselhos? Às vezes, tudo isso vem do medo, mas o medo afasta. O medo constrange. O medo fecha o coração, e quando um coração se fecha, nem a palavra de Deus entra. O que abre o coração de um filho não é a pressão, é o amor silencioso, é a fé constante. É oração feita com entrega verdadeira. Você pode estar plantando fé, mas regando com medo, e isso impede o fruto de nascer. Por isso, se você reconhece que já falou demais, que tentou controlar demais, que orou desejando resultados imediatos, que ficou frustrada quando não viu mudança, respire fundo agora. Deus não está te acusando, Ele está te corrigindo com amor. Porque Ele quer agir, mas Ele precisa de espaço. E esse espaço é a sua confiança. Hoje, o céu está te pedindo um reposicionamento interior. O Papa Leão XIV revelou que a oração mais poderosa que uma mãe pode fazer não é a mais longa, nem a mais bonita. É a que diz: Senhor, eu não tenho mais forças, mas eu confio em Ti. Essa oração abre portas invisíveis, traz luz onde há trevas, quebra correntes, derrete o que parecia impossível. Se você quer ver seu filho mudar, você precisa mudar primeiro. Mudar a forma de orar, mudar a forma de amar. Amar em silêncio, com firmeza e doçura. Orar com dor, mas com esperança. Confiar, mesmo que tudo pareça piorar. O céu não precisa de mães perfeitas. Precisa de mães que amam, que confiam e que persistem. Então, se essa mensagem tocou seu coração, hoje é o dia de recomeçar. Recomece sua oração com um novo coração. Não mais orando com desespero,
mas com fé. Não mais tentando forçar, mas oferecendo. Não mais falando demais, mas ouvindo o que Deus quer fazer. E lembre-se, você não está sozinha. O céu está lutando com você. E quando você acerta o coração, a sua oração virá flecha certeira no mundo espiritual. Escolha confiar. Escolha descansar. Escolha lutar do jeito certo. Porque seu filho ainda pode ser salvo. E isso começa quando você para de tentar salvá-lo sozinha. E deixa Deus ser Deus. Muitas mães acreditam que basta orar e Deus fará o resto. E isso, em parte, é verdade. Mas o que quase ninguém te contou, e que o Papa Leão XIV fez questão de revelar, é que não é qualquer oração que move o céu. Sim, você leu certo. Existem orações que são ignoradas, não por maldade divina, mas porque foram feitas com a fórmula errada, no espírito errado, na hora errada. Mas hoje você vai aprender a oração que os anjos não ignoram, a oração que carrega um poder invisível, irresistível, imbatível. Uma oração que atravessa os céus como uma flecha e chega direto ao trono de Deus. Essa não é uma oração decorada, não é uma oração lida de um papel qualquer. É uma oração que nasce de um tipo específico de coração. E o Papa Leão XIV explicou exatamente como esse coração deve estar. Ferido, mas fiel. Cansado, mas confiante. Vazio, mas entregue. Porque é esse tipo de coração que os anjos escutam com mais atenção. É esse tipo de alma que atrai o olhar de Deus. Você já percebeu que, às vezes, orações longas parecem não surtir efeito, enquanto uma frase curta, mas dita com fé, muda tudo? Já aconteceu com você de chorar uma única frase, "Senhor, eu não aguento mais", e sentir uma paz tomar conta do peito? Isso é um sinal de que o céu escuta não as palavras, mas o espírito por trás delas. O céu escuta o grito da alma, mesmo quando a boca está em silêncio. O Papa Leão XIV nos alertou. Existem momentos do dia em que os céus estão abertos de maneira especial. Mas não basta acertar o horário, é preciso acertar a intenção. Porque uma oração feita às 3 da madrugada com pressa ou sem presença é apenas uma rotina. Agora, uma oração feita com o joelho no chão, o coração na mão e o nome do filho nos lábios, essa é ouvida como um clamor. E os anjos são enviados imediatamente. Mas por que isso acontece? Porque a oração feita com fé e dor sincera ativa um princípio espiritual que Deus estabeleceu desde o início dos tempos, o princípio da intercessão sacrificada. É quando alguém sofre por amor ao outro e oferece esse sofrimento como oferta espiritual. Maria fez isso, Jesus fez isso, e agora você é chamada a fazer o mesmo. O Papa Leão XIV explicou que não existe oração mais poderosa do que a de uma mãe que ora de joelhos, com o nome do filho nos lábios, na hora em que o céu está mais sensível e o inferno mais vulnerável. Mas atenção, há um detalhe que muitos ignoram. Os anjos não recolhem orações feitas com pressa. Eles não se movem diante de palavras vazias. Eles se inclinam para ouvir quando você ora com o espírito quebrantado. Quando você ora como se estivesse entregando o seu último fio de esperança. Porque aí Deus vê verdade, vê fé, vê sacrifício. E é isso que move milagres. Então, como você pode fazer essa oração hoje mesmo? Primeiro, escolha o horário com o qual você mais se conecta. 3 da manhã, 15 da tarde ou 21 da noite. Feche a porta do seu quarto. Desligue o celular. Pegue um terço, uma imagem de Nossa Senhora ou uma cruz. Coloque sobre o peito. Respire fundo. E não comece falando. Comece sentindo. Sinta a dor de ver seu filho distante. Sinta o amor que ainda te faz continuar orando por ele. Sinta a presença de Deus, mesmo que pareça silenciosa. E só depois diga com toda a sua alma: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei como mudar meu filho, mas eu sei que Tu sabes. Eu o entrego agora em Tuas mãos. Não como quem desiste, mas como quem confia. Olha para o meu joelho no chão, para a minha lágrima caída, para o meu coração cansado. E escuta, por favor. Escuta não só minha voz, mas a dor por trás dela. Toca meu filho agora, onde ele estiver, do jeito que ele estiver. Eu não quero palavras bonitas, eu quero salvação. Quando você faz isso com fé, com sinceridade, com perseverança,
você ativa os céus de uma maneira que poucas pessoas sabem. E os anjos não ignoram esse tipo de oração. Eles recolhem, eles levam, eles agem. Mas lembre-se, não importa quão bonita é a oração. O que importa é o coração que a entrega. Um coração cheio de desconfiança, impaciência ou orgulho fecha os céus. Mas um coração ferido que ainda escolhe confiar, esse abre portais que o próprio inferno não consegue fechar. Você está pronta para orar assim? Você está pronta para parar de repetir palavras e começar a mover o céu com o seu coração? Então faça isso hoje. Escolha seu horário. Vá para um lugar silencioso e diga apenas o essencial, com o máximo de fé que você conseguir. Deus fará o resto. Talvez ninguém tenha te contado isso, mas existe uma promessa escondida nos céus, feita especialmente para mães que não desistem, mesmo quando tudo parece perdido. Uma promessa tão poderosa que o próprio Papa Leão XIV fez questão de revelar em um de seus encontros privados. Essa promessa não foi feita a todas as mães. Ela foi feita àquelas que continuam orando mesmo quando a resposta não vem. Aquelas que choram no escuro e mesmo assim se ajoelham. Aquelas que mesmo com o coração despedaçado ainda conseguem dizer: Senhor, salva meu filho. Essa promessa veio de Maria. Sim, a mãe das dores, que sabe o que é ver um filho sofrer, que sabe o que é ver um filho carregar uma cruz, que sabe o que é sangrar por dentro, mas continuar de pé. E foi a ela que o Papa Leão XIV se referiu quando disse: as mães que oram em silêncio estão salvando o mundo, mesmo sem saber. Em uma de suas meditações, o Papa contou o que ouviu de uma freira que teve uma visão. Maria estava aos pés da cruz, como sempre imaginamos, mas com o olhar fixo no futuro, olhando para todas as mães que ainda viriam, para todas as mães que ainda chorariam pelos seus filhos, para todas as mães que, assim como ela, teriam o coração atravessado por uma espada. E foi ali, naquele instante de dor, que Maria fez uma promessa ao céu. Toda mãe que me acompanhar na dor terá o meu consolo na vitória. Essa promessa não está em livros, não está em dogmas, está no coração de uma mãe que virou rainha do céu. E ela tem sido fiel. Quantas mães já experimentaram esse consolo depois de anos orando? Quantas viram filhos se libertarem de vícios, abandonarem as trevas, reencontrarem a fé? Não foi sorte, foi resposta, foi fidelidade divina à promessa da mãe. O Papa Leão XIV disse com lágrimas nos olhos que as orações feitas pelas mães em silêncio são as que mais rapidamente tocam o coração de Maria, porque ela reconhece esse amor, ela se vê nesse amor, e ela mesma se coloca entre a mãe que ora e o filho que escuta. É por isso que muitas mães, quando rezam com fé, dizem sentir uma presença, um calor, um consolo que não sabem explicar. É Maria. É a promessa se cumprindo. Mas atenção, essa promessa não se ativa com pressa, ela se revela no tempo, no silêncio, na persistência. Maria não promete atalhos, ela promete companhia. Você não vai andar sozinha, você não vai lutar sozinha, você não vai chorar sozinha. Então, se hoje você está cansada, se sente que não tem mais forças para orar, se o silêncio do seu filho está te matando aos poucos, lembre-se dessa promessa. Toda mãe que ora com fé, mesmo sem palavras, mesmo em lágrimas, será consolada. Maria intercede, Maria vela, Maria age. E se você quer se unir a essa promessa, faça isso agora mesmo. Feche os olhos, coloque a mão sobre o peito. Imagine Maria ao seu lado. Imagine ela segurando suas mãos e diga: Mãe das dores, tu que viste o sangue do teu filho cair, olha agora para o meu. Ele pode estar ferido, pode estar longe, pode estar cego, mas eu creio na tua promessa. Tu disseste que nenhuma mãe que caminhasse contigo na dor ficaria sem consolo. Então eu confio, eu entrego, eu persevero. Caminha comigo, Maria, e consola meu coração, e salva o coração do meu filho. É assim que a promessa começa a se cumprir, não com um milagre imediato, mas com uma mudança invisível, poderosa, real.
A paz começa a voltar, o peso começa a aliviar, e pouco a pouco o impossível começa a se mover. Maria prometeu. O céu confirmou. E agora, você sabe, o que vai fazer com essa promessa? Nem sempre é fácil acreditar quando tudo está desabando ao seu redor. Nem sempre é fácil manter a fé quando seu filho parece cada vez mais longe, mais perdido, mais rebelde. Mas existe algo que nenhum desespero pode apagar: os testemunhos. As histórias reais de mães que passaram exatamente pelo que você está passando agora e viram milagres. Não estamos falando de histórias bonitas para acalmar o coração. Estamos falando de acontecimentos que a razão não explica, mas que a fé confirma. O Papa Leão XIII ouviu pessoalmente algumas dessas histórias, e ele dizia que os testemunhos são sementes de esperança. Cada vez que uma mãe escuta que outra conseguiu, que outra venceu a batalha espiritual, o coração dela se reacende, a fé se fortalece, a esperança volta a respirar. Porque se Deus fez por uma, Ele pode fazer por outra. Se aconteceu com aquela mãe, pode acontecer com você. O primeiro testemunho vem de uma mãe do interior da Itália. Seu filho se envolveu com drogas aos 17 anos. Começou com cigarros escondidos, depois bebidas, e quando ela percebeu, ele já estava em um abismo. Ele chegou a desaparecer por dias. Voltava magro, agressivo, mentindo. Essa mãe tentou de tudo: clínicas, terapias, conselhos, promessas, mas nada funcionava. Até que um dia, na missa, ela ouviu o sacerdote citar o Papa Leão XIII e os 3 horários sagrados. Ela decidiu tentar. Todos os dias, às 15 horas em ponto, ela parava o que estivesse fazendo e fazia a oração da entrega. Por 40 dias. No dia 41, o telefone tocou. Era o filho, chorando. Pediu ajuda, pediu perdão, pediu para voltar. Hoje ele está limpo, trabalha na igreja e dá palestras para jovens. Quando ela foi questionada sobre como conseguiu, ela respondeu: "Não fui eu, foi a misericórdia que entrou pela minha insistência." O segundo testemunho vem do Brasil. Uma mãe que perdeu o filho para o crime, literalmente. Ele se envolveu com gangues, tráfico, armas. Foi preso 2 vezes antes dos 20 anos. Dentro da cela, rejeitou qualquer visita da mãe. Dizia: "Não adianta orar, Deus me esqueceu." Mas ela não parou. Todas as noites, às 21 horas, ela se ajoelhava ao lado da cama e fazia a oração da rendição. "Senhor, eu já não posso mais lutar, mas os teus anjos podem." 30 dias depois, sem aviso, o filho pediu para falar com o padre, pediu confissão, pediu para rezar e, pela primeira vez em anos, escreveu uma carta para a mãe. "Senti algo aqui dentro, como se você estivesse rezando do meu lado." Hoje ele é voluntário em uma pastoral carcerária. E quando perguntaram à mãe o que aconteceu, ela disse: "Foi o céu, foi Maria, foi a oração." E o terceiro testemunho é ainda mais profundo. Uma mãe orava há anos por seu filho. Ele havia se declarado ateu, zombava da fé, debochava da igreja. Dizia que tudo era manipulação, que Deus era invenção. Essa mãe decidiu acordar às 3 da madrugada todos os dias, mesmo cansada, mesmo sem forças, mesmo sem vontade. Ela só dizia: "Mãe das dores, cobre meu filho com teu manto." E assim foi por semanas. Ela não via sinal nenhum. Pelo contrário, o filho parecia cada vez mais frio. Mas na 7ª madrugada, algo diferente aconteceu. Ela acordou sentindo um peso no peito, uma urgência na alma. Rezou com mais força do que nunca. No dia seguinte, o filho acordou chorando. Disse que teve um sonho. Disse que via Nossa Senhora de pé, chorando, ao lado da cama dele. Disse que algo tocou de um jeito que ele não sabia explicar. E naquele dia, pela primeira vez, ele quis ir à missa com a mãe. Não por obrigação, por desejo. Hoje ele dá cateque para jovens. Quando perguntaram à mãe o que aconteceu, ela disse: "Foi o céu, foi Maria, foi a oração." Essas histórias não são raras, são escondidas, porque o mundo não conta o que a fé realiza. Mas nós contamos. E se você chegou até aqui, é porque Deus quer escrever o seu testemunho também. Talvez ele ainda esteja na introdução, talvez você esteja vivendo o capítulo da dor, mas o final pode ser de vitória. O que essas 3 mães tinham em comum? Elas não desistiram, elas confiaram no invisível e elas oraram com intencionalidade, no horário certo, com o coração certo. O Papa Leão XIII dizia: "A oração feita com sacrifício ecoa no céu como um trovão." E o céu responde. Você quer ser a próxima a testemunhar?
Quer ser aquela mãe que volta aqui daqui a 21 dias para escrever: "Meu filho voltou"? Então comece hoje. A mesma promessa que tocou essas mães está diante de você agora. Deus ainda age, milagres ainda acontecem, mas eles não vêm para os que assistem, vêm para os que oram. Há um horário do dia que muita gente teme. Um momento onde o silêncio é tão profundo que chega a incomodar. As luzes estão apagadas. O mundo parece dormir, mas o céu? O céu está mais acordado do que nunca. O Papa Leão XIV chamou esse momento de a hora do combate oculto. E não é por acaso. Estamos falando das 3 horas da madrugada, o horário onde o espiritual se torna mais sensível, mais intenso, mais real. Talvez você já tenha acordado sem explicação nesse horário. Talvez já tenha sentido um peso no peito, uma inquietação, um medo sem nome. E talvez você tenha achado que era apenas um pesadelo, ansiedade ou insônia. Mas e se eu te disser que não era? E se eu te disser que aquilo era o céu te chamando para lutar? Que aquele despertar era um convite silencioso para interceder por alguém, especialmente por aquele que mais precisa, seu filho? O Papa Leão XIV revelou que as 3 horas da madrugada são a hora em que Maria mais chora pelas almas perdidas. É nesse instante que o céu está em profundo luto por aqueles que se afastaram da luz. Mas também é nessa hora que a oração mais humilde tem o poder de acender uma vela em meio à escuridão mais densa. Quando o mundo dorme, as trevas se movem, mas também é quando as mães que não dormem podem vencê-las. Imagine isso. Enquanto todos dormem, você está de joelhos, com o coração partido, mas ainda firme, com os olhos cansados, mas ainda voltados para o céu. Você diz o nome do seu filho em voz baixa, com lágrimas nos olhos, e sussurra: Mãe das dores, cobre meu filho com teu manto agora. Onde quer que ele esteja, toca o coração dele. Essa simples frase, feita às 3 horas da madrugada, se torna uma espada nas mãos dos anjos. Ela atravessa o mundo invisível e toca o intocável. E se feita por 7 madrugadas seguidas, como o Papa ensinou, algo começa a se mover. Não porque seja uma mágica, mas porque há um princípio espiritual ativado. O sacrifício da mãe unido à dor de Maria move o coração de Deus. Mas há um detalhe que quase ninguém entende. Essa oração precisa ser feita com o coração certo. Não se trata de repetir palavras automaticamente. Não se trata de apenas cumprir um ritual. Trata-se de abrir a alma, de oferecer seu cansaço, de transformar a vigília em uma oferta. O Papa foi claro. A oração feita às 3 horas da manhã, com raiva, perde a força. A feita com fé, mesmo em lágrimas, tem poder para libertar. O inferno se alimenta da raiva, mas o céu se move com o amor que sofre em silêncio. Se você orar cheia de acusações, o céu permanece calado. Mas se você orar com confiança, mesmo ferida, mesmo cansada, então a resposta virá. Não no seu tempo, no tempo de Deus, mas ela virá. Muitas mães disseram que após 7 noites seguidas de oração às 3 horas da manhã, seus filhos começaram a sonhar com elas. Algumas relataram que os filhos passaram a acordar com vontade de ouvir música cristã, de ir à igreja, de conversar sobre Deus, e nem sabiam por quê. Mas você sabe, porque o espiritual já tinha começado a agir antes do visível perceber. Você pode estar se perguntando, mas e se eu não aguentar? E se eu estiver exausta? Então lembre-se que é justamente quando você está mais cansada que sua oração tem mais peso no céu. Quando você escolhe abrir mão do seu sono para salvar uma alma, Deus vê isso e honra isso. É de madrugada que os milagres silenciosos começam. É quando o mundo fecha os olhos que o céu abre os braços. E é nessa hora que Maria caminha pelas casas, procurando mães que estejam de pé. Mães que estejam orando. Mães que estejam chorando, mas não desistindo. Hoje talvez você esteja exausta, mas hoje também pode ser a sua primeira madrugada de milagre. Se você aceitar esse chamado, essa batalha, esse convite, algo vai mudar. Talvez lentamente, talvez sem alarde,
mas vai mudar. A pergunta é: você está disposta a sacrificar parte do seu conforto para mudar o destino espiritual do seu filho? Se a resposta for sim, então, hoje à noite, quando o relógio marcar 3 horas, não durma. Levante-se, ore, entregue, confie.